Tem gente que passa a vida inteira achando que mãe é presença garantida, como se ela fosse uma parte fixa da casa, igual uma parede que sempre esteve ali, igual aquele cheiro que nunca muda, igual a luz da cozinha acesa de madrugada quando todo mundo já foi dormir. A gente cresce ouvindo a voz dela todos os dias, acostuma com o jeito que ela pergunta se comemos direito, acostuma com as broncas, com os conselhos repetidos, com as mensagens mandadas no meio da tarde perguntando se está tudo bem, e sem perceber, transforma o amor mais raro da vida em algo comum. E talvez esse seja um dos maiores erros que alguém pode cometer, porque o amor de uma mãe parece infinito, até o dia em que acaba o tempo. E quando o tempo acaba, não existe dinheiro, orgulho, desculpa ou promessa capaz de trazer um único minuto de volta. Muita gente só entende o tamanho de uma mãe depois do silêncio, depois que a cadeira fica vazia, depois que o telefone não toca mais, depois que ninguém pergunta se você levou casaco porque vai esfriar. É estranho como a vida funciona. Enquanto ela está aqui, parece que sempre haverá amanhã. Amanhã eu converso mais. Amanhã eu abraço direito. Amanhã eu visito. Amanhã eu escuto aquela história até o fim. Amanhã eu peço desculpas. Amanhã eu digo que amo. Mas a vida não avisa quando será o último amanhã. E talvez seja por isso que tantas pessoas carregam arrependimentos tão profundos dentro do peito. Não porque deixaram de amar suas mães, mas porque acharam que teriam mais tempo. Uma mãe carrega dores que quase ninguém vê. Muitas vezes ela sorri cansada, muitas vezes chora escondida, muitas vezes abre mão de si mesma sem contar para ninguém. Tem mãe que dormiu preocupada para o filho dormir tranquilo. Tem mãe que fingiu força enquanto desmoronava por dentro. Tem mãe que suportou humilhações, cansaço, medo e solidão só para proteger os filhos de um sofrimento maior. E o mais impressionante é que grande parte delas faz isso sem esperar reconhecimento. O amor de mãe é um amor silencioso, um amor que cozinha mesmo cansado, que espera acordada até o filho chegar, que percebe pela voz quando algo não está bem, que sente no coração dores que o filho nunca teve coragem de contar. E talvez justamente por esse amor parecer tão natural, tanta gente deixa de valorizá-lo enquanto ainda pode. A verdade é que ninguém está preparado para perder a mãe. Não importa a idade, não importa o momento. Sempre parece cedo demais, porque mãe é abrigo emocional. É aquele lugar invisível onde a alma corre quando tudo desaba. Mesmo adultos, mesmo independentes, existe uma parte da gente que ainda procura colo, ainda procura aprovação, ainda quer ouvir "vai ficar tudo bem". E quando essa voz se cala para sempre, algo dentro da pessoa muda. Existe um vazio que não se explica, um tipo de saudade que não encontra descanso, porque a saudade da mãe não é só saudade de uma pessoa, é saudade de quem nós éramos perto dela. Por isso, talvez, uma das coisas mais importantes da vida seja aprender a aproveitar a presença dela enquanto ainda existe tempo. Não apenas de forma superficial. Não apenas estando perto fisicamente enquanto a mente está distante no celular, nas preocupações ou na correria. Aproveitar de verdade significa enxergar a mãe como ser humano, escutar suas histórias com paciência, perguntar sobre seus medos, sonhos e lembranças. Sentar para conversar sem pressa, abraçar demoradamente, tirar fotos mesmo quando ela diz que não gosta, gravar vídeos simples, ouvir sua risada, aprender suas receitas, reparar nos detalhes pequenos que parecem eternos, mas não são. O jeito que ela chama seu nome, o jeito que anda pela casa, o jeito que dobra roupas, o jeito que se preocupa até com coisas mínimas. Porque um dia tudo isso vira memória, e memória não abraça de volta. Existem filhos que dariam qualquer coisa para ouvir mais uma vez a mãe reclamando da bagunça da casa. Outros dariam tudo para receber mais uma ligação insistente, perguntando onde estão. Outros dariam anos da própria vida apenas para sentir novamente aquele cheiro familiar de mãe. Mas quando a ausência chega, o mundo continua andando. O relógio continua correndo, as pessoas continuam vivendo.
E é justamente isso que torna a dor tão cruel, porque dentro de quem perdeu, o tempo parece ter quebrado. Existe uma parte da vida dividida entre quando ela estava aqui e depois que ela partiu. Muita gente vive como se amar fosse algo que o outro já devesse saber automaticamente. Mas não é assim. As pessoas precisam ouvir, precisam sentir, precisam perceber. Quantas mães passaram anos esperando um abraço espontâneo que nunca veio? Quantas foram fortes por tanto tempo sem nunca receber um obrigado por tudo? Quantas envelheceram sentindo saudade dos próprios filhos ainda vivos? Porque embora estivessem presentes fisicamente, emocionalmente, estavam distantes. O problema da vida moderna é que as pessoas estão conectadas com o mundo inteiro e desconectadas dentro da própria casa. Conversam horas com desconhecidos, mas não conseguem passar 20 minutos olhando nos olhos da própria mãe. Talvez você ainda tenha tempo. Talvez hoje sua mãe esteja em algum lugar da casa fazendo algo simples, sem imaginar que um dia você vai sentir falta exatamente daquele momento comum. Talvez ela esteja esperando apenas um pouco mais da sua presença, um pouco mais da sua atenção. Porque no fundo, mães raramente querem coisas grandiosas. Muitas só querem sentir que não foram esquecidas, que ainda são importantes, que ainda fazem parte da vida dos filhos. E é triste perceber que algumas pessoas só demonstram amor quando já é tarde demais. A vida é frágil demais para deixar amor para depois. Um dia, você vai olhar fotografias antigas e perceber detalhes que nunca tinha reparado. Vai ouvir áudios antigos tentando matar a saudade da voz dela. Vai lembrar de frases simples que pareciam comuns, mas que agora carregam um peso enorme dentro do peito. E talvez a pior dor não seja apenas a ausência, mas as oportunidades perdidas, as visitas adiadas, os abraços recusados pela pressa, as palavras duras ditas em momentos de raiva, porque depois da perda, a consciência começa a revisitar tudo e a mente cria perguntas impossíveis de responder. Por que eu não fiquei mais um pouco naquele dia? Por que eu não ouvi com mais paciência? Por que eu achei que ela estaria aqui para sempre? Existe algo profundamente doloroso em perceber tarde demais o valor de quem sempre esteve presente. Porque mãe geralmente ama de um jeito tão constante que a gente esquece que ela também se cansa, envelhece e sofre. Esquece que ela também sente medo de partir, medo de ser esquecida, medo de não ter sido suficiente. E talvez uma das maiores injustiças da vida seja o fato de muitas mães morrerem sem nunca terem ouvido metade do impacto que causaram na vida dos filhos. Se você ainda pode, demonstre agora. Não espere datas especiais. Não espere doença. Não espere sustos. O amor mais verdadeiro geralmente aparece nos gestos pequenos. Sentar perto dela sem motivo. Perguntar como foi o dia. Ajudar em algo sem ela pedir, escutar sem interromper, dizer "eu te amo", olhando nos olhos. Porque chega um momento em que o coração entende uma verdade dolorosa. A rotina que hoje parece comum pode virar a lembrança mais preciosa da sua vida. Mãe não é eterna, e aceitar isso dói. Mas talvez essa dor exista justamente para acordar a gente antes que seja tarde. Antes que a ausência ensine, da forma mais cruel, aquilo que a presença tentou mostrar durante anos. O valor de uma mãe não está apenas nas coisas grandes que ela fez. Está nos detalhes invisíveis, nos sacrifícios silenciosos, nas orações que você nunca ouviu, nas noites em claro que ninguém viu, no amor demonstrado de formas tão simples que quase passaram despercebidas. E talvez um dia, quando a vida estiver difícil e o mundo parecer pesado demais, você perceba que o lugar mais seguro que já existiu era perto dela. Talvez perceba que ninguém nunca mais vai amar exatamente daquele jeito, porque amor de mãe não é apenas carinho, é entrega, é permanência, é cuidado mesmo quando o filho erra. É preocupação que atravessa anos, é amor que continua existindo até depois da partida. Por isso, aproveite enquanto ainda há tempo, porque um dia
Você poderá dar flores, mas ela não verá. Poderá chorar, mas ela não ouvirá. Poderá sentir saudade, mas não conseguirá mais dizer tudo o que ficou preso no coração. Então fale agora, abrace agora, escute agora, ame agora, porque a maior tragédia não é apenas perder alguém que amamos. A maior tragédia é perceber tarde demais que poderíamos ter amado melhor, enquanto ainda tínhamos a chance.